Que jogo foi esse do São Paulo contra o Bragantino, hein? Lá em Bragança, válido aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bom, o resultado foi ruim. O time do São Paulo, o time que jogou lá é fraco, muito fraco, tecnicamente muito limitado, muito diferente do time principal. Deixa aí nos comentários, vamos falar aqui um pouquinho desse jogo aí do São Paulo. Resultado, foi bom para quem? Foi bem para quem, na verdade? Para o São Paulo ou para o Bragantino? Dá moral para o São Paulo para quinta-feira contra o Palmeiras? Precisa urgentemente de reforço? Sim, ainda mais quando tiver que jogar, fazer jogos como o de hoje aí, onde tem que usar todo o time reserva e fica evidente cada vez mais, né, o São Paulo quando entra em campo com jogadores aí do nível Alisson, Natan, David, entre outros, né, rapaziada? A gente vê aí claramente que o São Paulo precisa de reforço, né, galera? Então vamos falar um pouquinho desse jogo aí, vamos falar um pouquinho desse time aí e vamos falar da estreia do Alexandre Pato também, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, se inscreva aí no canal, já deixa o like, chega deixando aquele like que você ajuda demais aqui o conteúdo, beleza? Galera, vamos começar falando então como o São Paulo se comportou no primeiro tempo. Primeiro tempo, exatamente como a gente imaginava que ia ser. Um São Paulo retrancado, né? Um São Paulo sem técnica nenhuma, de chutões lá pra frente com o Jandrei, inclusive até o Jandrei foi reserva. Até o Jandrei foi reserva hoje, tá? O São Paulo entrou com um time totalmente reserva. Só para vocês terem ideia, Jandrei no gol, Matheus Belém e Diego Costa na zaga, na lateral direita o Natan, na lateral esquerda o Patrick, no meio o Yaxson Mendes e o Alisson. Era para fazer a função de segundo volante, mas na verdade que a gente não vê o Alisson em campo, tá? E aí a criação, o ataque ali ficou por conta do Marcos Paulo na esquerda, na direita o Juan, lá na frente... Quem que era lá na frente agora? Até eu me perdi, né? Tanta gente realmente complicada que estava hoje que eu acabei me perdendo aqui. Quem que jogou lá na frente do São Paulo? Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco a gente vai lembrar, mas vamos falar desse jogo aí, tá? O David, rapaziada, é verdade, o David lá na frente e o Michel Araújo, ou seja, Michel Araújo, tá? Ali, Alisson e Yaxson Mendes, David, Marcos Paulo e Juan. É um time que a gente imaginava que poderia ser até um time leve, mas não foi isso que a gente viu no campo. O David limitadíssimo, cara, limitadíssimo, limitadíssimo. Fraco, fraco, fraco. É esforçado, mas isso não basta, tá? O Juan, como sempre, correu lá na frente, esforçado também, mas o time hoje realmente deixou muito a desejar. No primeiro tempo, o São Paulo, inclusive, teve até chance de fazer gol, né? Se o David tivesse um pouquinho mais de qualidade, o São Paulo poderia até ter feito gol, né? E lá na frente, lá, faltando sempre aquele passe. Depois, no segundo tempo, entrou ali o Xodó, né? O Xodó do Rogério Ceni, né? O Rodrigo Nestor. Aí entraram também o Alexandre Pato, entrou o Wellington Rato, o Rodriguinho. Mas, para ser sincero, não mudou nada. Continuou o mesmo jogo. O Pato, a gente sabe, não dá para esperar muito do Alexandre Pato. Tá voltando agora, 9 meses sem jogar. Só que entrou ali no final também 10 minutos, galera. Pegou um pouco da bola, pegou um pouquinho, ainda deu tempo de dar uma caneta. Você vê que é um jogador diferenciado, mas realmente jogou pouco, pegou pouco na bola. Não dá nem para dar nota pro Pato, não dá nem para fazer uma análise nessa volta dele. Ele que ainda vai se recuperar, vai ter tempo hábil aí para treinar, né, para se encaixar nesse time. O Pato em forma, ele é melhor do que qualquer um que tem hoje no elenco do São Paulo tecnicamente, tá? Ele em forma. Agora, precisa de reforços urgentemente esse time, galera. Eu sei, quem não acompanhou o jogo, olha, vou falar a verdade pra você, você não perdeu nada, né? Você não viu nada demais no São Paulo, você não vai ver um lance bonito no jogo do São Paulo. O São Paulo conseguiu um empate 0-0, não tomou gol, quarto jogo aí seguido sem tomar gol. Eu acho que isso é importante para o jogo contra o Palmeiras, tá? O resultado é bom, o futebol foi ruim, gente, a análise é essa. Consegue um ponto, eu acho que o Bragantino tem que se lamentar mais por esses pontos perdidos, até porque o Bragantino, ele jogou diante da sua torcida, né, a maioria pelo menos, jogou com o time titular, é um time que vinha passando o carro aí em todo mundo, time que está em quinto colocado no Campeonato Brasileiro até então, agora tem 24 pontos, tinha 23, 2 a mais que o São Paulo, né? Um time que meteu 4 lá no Flamengo e um time que vem embalado. Eu acho que quando olhou para aquela escalação do São Paulo, falou só reservas.
o time titular do São Paulo já não é aquela maravilha, né? É um time ali que tá brigando aí, né? Mas com muita dificuldade. Agora, imagina o time reserva do São Paulo. Vamos passar o trator também. Eu imagino que os jogadores pensaram isso. Mas diferente disso, São Paulo foi muito aguerrido, um time que realmente se entregou, os jogadores se entregam, eles têm a confiança do treinador, o treinador passa isso para eles e o São Paulo sai de lá com um ponto para mim, no meu ver, né, no meu entender, merecido também. Não foi assim um time covarde, mas é um time que não tem técnica, é um time que não tem condições de ganhar. Esse time de hoje, tá? Do São Paulo, do Bragantino. Então, é um time muito fraco, né? Se muitos torcedores, se a gente já se lamenta que o time principal não tem reforços, não tem contratações, não tem grandes jogadores, imaginam esses jogadores todos juntos, esses que jogaram hoje aí, como eu falei para vocês, Alisson, Natan, o Marcos Paulo, David, né, Patrick, muita gente fraca, para não falar uma palavra pior, viu, galera? No bom dito popular, muita gente ruim junta, essa que é a verdade. Né? Eu acho que tem uma grande ressalva, que é o zagueiro da base que estreou, jogou o jogo todo, aí Matheus Belém, inclusive foi considerado aí pela TV Globo, né? Ela que dá aquele prêmio para o melhor jogador, foi considerado o melhor jogador da partida, jogador jovem aí, né? Jogador de 19 anos aí, o Matheus Belém. Acho que tem 19, 18, 19, o máximo 20 anos aí tem o Matheus Belém. Ele que jogou o seu primeiro jogo inteiro aí no profissional e foi muito bem. Mostrou qualidade, velocidade, é bom também pelo alto, faz bons rebotes. Só que tem um problema também com o Matheus Belém, né? Ele ainda que não tem contrato renovado com o São Paulo, tá? Então, isso é um perigo. Inclusive o que aconteceu com o Luizão, a mesma coisa. São Paulo, bom tomar cuidado aí, que o São Paulo ultimamente virou mestre em perder jogadores assim, em final de contrato, jogadores que vêm subindo da base e não renovam pro profissional. Então toma cuidado, São Paulo. Procura aí, ainda mais precisando de zagueiros, o jogador que jogou contra o Bragantino, que é um time forte, tem bons jogadores também o Bragantino, e o Matheus Belém deu conta do recado, ou seja, não precisa ir no mercado aí pagar, né, milhões aí por um zagueiro para repor no elenco. Tem aí o Matheus Belém, faz um bom contrato com o menino, segura ele e não perde ele. E outra coisa, ao invés de gastar grana aí com os zagueiros aí que às vezes a galera fica colocando por aí, é melhor contratar um meia, um atacante de velocidade como a gente sempre pede. Então, gente, é isso. O jogo do São Paulo foi um jogo muito fraco tecnicamente, mas muito pela condição do time também. Eu mais comemoro esse empate, ganhando ponto, do que me lamentar com os jogadores que lá estavam, porque a gente sabe que o jogo ia ser difícil, tá? Acho que o São Paulo entrou exatamente pensando nesse um ponto, sabia que ganhar ia ser muito difícil. Agora, se resguardou, se preparou, descansou para quinta-feira. Agora, quinta-feira é deixar, né? Deixar a alma dentro de campo lá no Allianz Parque, que eu acho que é o jogo da temporada. Acredito muito que o São Paulo vai passar sim. O São Paulo do Dorival, que é um time muito bem armado, inclusive nos últimos 4 jogos aí, não tomou gol. Eu acho que é o seguinte, São Paulo só não pode fazer os primeiros 25 minutos que fez no Morumbi, dando muito espaço para o Palmeiras, né? Como ele deu no Morumbi. Se der lá no Allianz, que lá o Palmeiras vai pressionar mais, é perigoso tomar gol, sair perdendo, é complicado depois para correr atrás. Então, os primeiros 25 minutos, os primeiros 15 lá no Allianz vão ser cruciais para o São Paulo garantir essa classificação. Então, olha só, na nossa capa aí tem o Matheus, o Caio Matheus, que é um jogador, um ponta esquerda, né, gente? Bom atacante, joga de segundo atacante, jogador da base, ele tem apenas 18 anos. Ele que já foi do time principal, aí já jogou com o Rogério Ceni, depois se machucou, ficou um tempo fora, tá voltando de lesão, já se recuperou, tá fazendo gols na base. Por quê? Por que não dá oportunidade então para um jogador como o Caio Matheus, ao invés de dar oportunidades para o Alisson, né, para o David, para o Marcos Paulo também? Tem um jogador na base, o Caio Matheus jogando com uma perna só, né, joga melhor do que esses 3 aí que eu citei. Ele é muito bom tecnicamente, mas tá faltando o Dorival olhar um pouquinho lá pro Caio Matheus. Será que o Dorival não gosta dele, Dorival? Por favor, Dorival, traz o Caio Matheus. É sacrificar demais, é judiar do torcedor ficar colocando esses jogadores. O Marcos Paulo, né, ele vem só caindo, né, infelizmente. O Alisson, meu Deus do céu, esse Alisson. E o outro também, né, o David, eles judiam da bola. O Caio Matheus dá oportunidade então para esses meninos da base, assim como deu pro Rodriguinho, né, como deu pro Rodrigo Nestor, pro Luan,
né? Para o Pablo Maia, entre outros, né? Agora para o Natan, para o Patrick, para o Matheus Belém. Custa nada dar uma oportunidade também lá para o Caio Matheus, que já jogou no time principal, ele já é ambientado no time de cima, já sabe como que funciona, né? Vamos olhar com carinho para esses meninos da base, ao invés de correr atrás aí do mercado de jogadores perebas, e ao invés de ficar mantendo esses jogadores no time principal, jogadores aí como o David, não vou cansar de falar, para mim David, Alisson, sabe, são Rai Ramos, meu Deus do céu, gente, são jogadores extremamente fracos, jogadores que não merecem vestir a camisa do São Paulo, nem nessa geração, nem 100 anos atrás, nem 100 anos para frente, meu Deus, são jogadores extremamente ruins, né? Para não falar outras coisas, o que esses caras fazem dentro de campo. Então, vamos comemorar esse ponto, mas lamentar por essa safra de jogadores que nós temos no elenco, que realmente são jogadores fraquíssimos. E se tivesse um pouquinho só de qualidade, teria ganho do Bragantino hoje lá em Bragança. Valeu? Galera, deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do jogo, dos jogadores aqui citados. Sejam sempre muito bem-vindos. Se inscreva aqui no canal do Big Tricolor se você não é inscrito. Abraço para todos, tenham todos aí uma ótima semana e quinta-feira vamos São Paulo, vamos passar e vamos vencer lá dentro do Allianz, se classificar para a semifinal. E repetindo, passando pelo Palmeiras, meu amigo, pode vir qualquer um. Esse título é do São Paulo, Copa do Brasil 2023. Forte abraço a todos, tamo junto como sempre. Vamos São Paulo! Valeu, galera!